As ações para a devolução dos valores referentes ao Plano Collor lá da década de 1990 finalmente devem ter prosseguimento. O STF decidiu que a taxa a ser utilizada no cálculo será o IPCA. A União batalhava na Justiça para que fossem aplicados os índices da poupança. Vamos até Porto Alegre, na verdade, falar um pouco mais e entender, né, desses desdobramentos daqui para frente com o nosso analista jurídico, o Dr. Ricardo Afonso. Ele que já está aqui na tela do RN. E aí, doutor Ricardo, resta saber o seguinte, né? Quando que quem tem direito vai colocar aí essa mão na grana, né, e depois no bolso, com o devido direito. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, amigos do Rural Notícias. As coisas vão aos trancos e barrancos, né? Vamos vencendo etapas. Havia uma liminar no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, deferida pelo ministro Francisco Falcão, que suspendia as ações de devolução do Plano Collor que eram propostas contra a União. São 3 réus nessa questão do Plano Collor, a União, Banco do Brasil, Banco Central. O credor pode escolher qualquer um dos 3 para buscar a diferença. Quando aqueles que entraram contra a União entrou com embargos de divergência, que se chama, para que fosse definido o índice de correção dos seus débitos relativos ao Plano Collor. Em função disso, e porque tinha o Supremo Tribunal Federal estava com um processo de repercussão geral que definiria esse índice de correção dos débitos da União, de forma geral, débitos não tributários. Na semana passada, na quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal julgou esse processo, dizendo que os índices para os débitos não tributários não deve ser a poupança, como queria a União, mas sim o IPCA, que corrige os débitos na Justiça Federal. Então, definida essa questão, o Superior Tribunal de Justiça agora destrancará essas ações que estavam suspensas, podendo dar curso a ela, porque já tem o índice definido do IPCA, e com isso agora espero que em seguida o STJ defira então o andamento das ações para que os processos tenham o seu prosseguimento normal e com essa devolução. A pergunta é quando colocarão a mão no dinheiro aqueles que têm esse crédito. Bom, isso na Justiça, se a gente disser alguma data, estaremos correndo o risco de sermos chamados de mentirosos. Então, se espera que a partir de agora tenhamos aí um andamento mais célere, e aí 2, 3 anos os nossos credores aí desse assunto do Plano Collor estarão recebendo. Alguns até já receberam, dependendo das circunstâncias do processo. Então, cada um tem o seu andamento de acordo com o juiz, com o local onde está andando esse processo, a celeridade do judiciário. Então, isso aí, não dá para dizer, né? Pode ser em seguida, como também levar 2 anos, alguma coisa assim. Então é assim, Márcio, mais ou menos já temos essa notícia positiva de que está destrancado o procedimento para prosseguirem os processos. Agora, doutor Ricardo, uma outra pergunta, né, que eu vou consultar aí a sua bola de cristal. E aí tem muito produtor aqui já no nosso Facebook perguntando dessa novela que é a questão do Fundo Rural. O acórdão do STF que trata desse assunto deve ser publicado amanhã. Fala pra gente dos detalhes, na verdade, de expectativas, né? Bom, essa era a expectativa que tínhamos, né, em relação à questão, essa grande polêmica do Fundo Rural, que dependia-se da publicação desse acórdão para que a questão, esse acordo que declara constitucional o Fundo Rural, declarou constitucional a Lei 10.256, lá de 2001. Então, a partir desse acordo, agora, as partes que estão envolvidas nesse processo, que tem mais de 22 interessados, amicus curiae, que fazem parte dessa ação, que poderão agora apresentar seus embargos declaratórios, que assim se chama. Eles têm 5 dias úteis para apresentarem seus embargos declaratórios, buscando esclarecimentos dentro do processo, buscando alguma omissão que o acórdão tenha, para poder esclarecer e até com a possibilidade de modificação daquele entendimento que declarou a constitucionalidade da Lei 10.256, uma vez que ele já tinha sido declarada a inconstitucionalidade da lei anterior, lá de 1992, que foi entendida como inconstitucional. Então, esse imbróglio todo, a partir desse acordo que vai ser publicado amanhã,
poderá ser examinada a modificação dessa lei, dessa decisão, e outra coisa que se espera, que se chama a modulação da decisão. O que é a modulação da decisão? Se ela tem efeito daqui para frente ou se ela tem efeito retroativo para que a União tenha o direito de cobrar tudo aquilo que não foi pago pelos produtores, até aqueles que tinham liminar com base na decisão anterior do Supremo Tribunal Federal. Se for declarada nessa modulação que só vale daqui para frente, aquela parte anterior não poderá ser cobrada. Mas se declarar retroativamente, então os produtores terão que pagar aquele passado. Temos aí uma grande polêmica que, como já se falou aqui há 2 semanas atrás, ou mais um pouco, o Senado Federal publicou uma resolução que diz pela inconstitucionalidade, pela inexistência mais da lei, a falta de execução desta lei lá de 92, com as suas alterações que houveram. Então, muita gente defende que a partir dessa resolução o Fundo Rural terminou, não existe mais, ele pode ser até buscado retroativamente. Eu, respeitosamente, não entendo assim. Essa situação vai se definir a partir de agora no Supremo Tribunal Federal, muito complexa a situação, teremos aí, não sei quando que isso vai ser decidido, se levou de março para cá para ser só publicado o acordo, imagina quando é que serão decididos esses embargos declaratórios. Provavelmente teremos outra composição lá no Supremo Tribunal Federal, 1 ou 2 ou 3 ministros já não estarão mais lá quando for votado novamente, o presidente da República será outro, então tudo pode acontecer daqui para frente. Além disso, tem a MP 793 que está em tramitação e que se espera o prazo de adesão também seja prorrogado para dezembro, a semana que vem, e com isso dando tempo que essas coisas se acomodem. Então, temos aí, Márcio, algumas situações pela frente, mas o fato da publicação desse acórdão do Supremo Tribunal Federal também vai destrancar esse processo aí, assim como nós falamos na questão do Plano Collor, permitindo que se tenha uma definição sobre o assunto daqui para frente. Vamos aguardar os acontecimentos e estaremos aqui, como te disse outro dia, trazendo essa informação que é a grande commodity do momento para o nosso agricultor, que ele saiba o que vai acontecer e como ele deve proceder em relação a essa importante questão do Fundo Rural. Doutor Ricardo, boa noite. Diga. Doutor Ricardo, fala, Daúde. Se o presidente Temer resolver abrir mão da cobrança retroativa, ele pode? Aí seria um perdão, né? Isso é uma coisa que nunca aconteceu e eu não acredito que aconteceria porque... Não aconteceu para o produtor rural, né? Mas para a indústria já aconteceu. Não, nunca aconteceu em nenhuma situação. Não, em nenhuma situação, porque numa situação dessa o governo teria que devolver o valor daquelas pessoas que pagaram, que não tinham liminar. Isso aí é fora de cogitação, eu não acredito que venha acontecer. O que pode acontecer é essa modificação no Supremo, ou então que a 793 crie condições bem mais favoráveis. E se o Supremo decidir por não cobrar o retroativo, como é que fica? Aqueles que pagaram. Está resolvido, não vai cobrar o retroativo. E os que pagaram dançaram. Os que pagaram vão pedir de volta. Tá certo, doutor Ricardo. É uma questão legal, né? Perfeito. Ei. Bom, a gente já falou inúmeras vezes desse assunto e hoje com certeza não será a última vez que a gente vai acompanhar aqui dioturnamente, para os nossos telespectadores. Um grande abraço e até a próxima, doutor Ricardo.